Olá, eu sou a Carol Brasileiro e no vídeo de hoje eu vou explicar para você qual é o diferencial do fono do TT na consultoria de amamentação. Você pode até saber, né, qual é o papel do fonoaudiólogo aí na consultoria, não, na neonatologia, como que esse profissional trabalha com essa área, mas hoje eu tô aqui para te explicar qual é o papel do fono na consultoria de amamentação. Qual é o diferencial, qual é o olhar que o profissional fonoaudiólogo traz para esse momento de consultoria e amamentação. Porque a gente sabe que a atuação fonoaudiológica, né, na neonatologia, ela é muito específica, né? Ela é geralmente com bebês com dificuldades oromotoras, bebês disfágicos, tá? Mas eu quero falar da consultoria e amamentação, eu quero falar do além, daquilo que a gente não vê muito ser discutido nos livros, certo? Então, se você quer entender realmente o que o fono ele pode contribuir e assim, qual é realmente esse diferencial? O porquê realmente que isso é tão importante? Fica aqui comigo que eu vou te explicar o passo a passo, tá certo? E também resolvi trazer esse assunto aqui hoje, gente, porque eu tenho visto assim, é algo que realmente me comove muito, né? Porque eu tenho visto muitas famílias ainda sofrendo com dificuldades em amamentação e desconhecendo o trabalho do fono de amamentação. Realmente não sabem que existe um profissional com um olhar específico para determinadas dificuldades. E aí o que a gente vê? Muitas famílias até sendo acompanhadas por profissionais da amamentação, mas muitos profissionais da amamentação, né, que trabalham com essa área, desconhecendo aí a expertise do fono, desconhecendo qual é o trabalho do fono. Então, se você também, de repente, não é fono, tá me assistindo, hoje eu vou te dizer. Então, qual é aí o lugar de fala do fonoaudiólogo, tá certo? Pra gente discutir sobre isso, pra gente falar sobre essa importância, tá bom? Então, vão entrando, se você conhece alguém que trabalha com amamentação, que gosta dessa área, algum fono que gosta dessa área, encaminha também, né, essa aula para ele, essa live, porque eu trouxe muito conteúdo legal. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com um olhar muito mais ampliado sobre essas questões fonoaudiológicas relacionadas à amamentação, tá bom? Então, gente, eu separei aqui alguns pontos para a gente conversar hoje. O primeiro ponto que eu separei para vocês é que, assim, a gente precisa entender que fono do TT, quando eu falo fono do TT, eu falo de um profissional específico da fonoaudiologia, eu falo de um fonoaudiólogo e que tem um olhar voltado para a amamentação. Então, é um fono que vai trabalhar aí com as questões relacionadas à amamentação, né? Por isso o TT. Mas fono do TT e consultor de amamentação, gente, são coisas diferentes. Ah, Carol, mas fono do TT não pode ser consultor de amamentação? Não foi isso que eu disse, né? Eu só tô dizendo que são coisas diferentes. Por que eu tô falando isso? Justamente por essa pergunta, né? O fono do TT, ele pode se tornar um consultor de amamentação, ele pode ser um consultor de amamentação, mas nem todo consultor de amamentação ele pode ser um fono do TT, né? A menos que ele tenha um curso de fonoaudiologia e realmente direcione o seu olhar e os seus aprendizados, né? Os seus cursos para essas questões de amamentação, porque também não basta ser só fonoaudiólogo, né? Não basta ser só fonoaudiólogo para trabalhar bem com a amamentação, tem que unir as duas coisas. Eu preciso ser fono e eu preciso entender de amamentação. E aí o que acontece? Muitos consultores, né? Muitas pessoas que trabalham com amamentação e são assim, eu conheço profissionais excelentes que trabalham com essa área, mas a gente tem muitos profissionais. Embora, assim, se a gente for pensar a nível Brasil, né, até a nível local, ainda são escassos esses profissionais, tem muita demanda para pouco profissional, mas eu digo assim, existem muitos consultores, tá? Fonos do TT existem muito poucos, certo? E muitos desses consultores não sabem qual é o papel do fonoaudiólogo, nem sabem, às vezes, que a gente trabalha com essa população específica, às vezes só tem a ideia assim, o fono vai trabalhar se a criança ela tiver ali um problema de deglutição, se a criança às vezes apresentar uma dificuldade de sucção, mas não é só isso. Eu tô aqui para dizer isso hoje para você, né, que não é só isso. Não é só trabalhar com deglutição, não é só trabalhar com sucção. A gente vai trabalhar com todo relacionado à amamentação e com as funções oromotoras no geral. E aí que entra essa questão, né? Muito consultor não tem às vezes nem estudou essa parte, né? Hoje, muitos cursos de consultoria em amamentação abordam as questões, né, fonoaudiológicas. Existem muitos cursos de consultoria ministrados por fonoaudiólogos, muitos não. Existem
mas já existe, né? E aí eu sei que existem muitos consultores formados a partir desse curso que vêm com esse olhar, isso é muito bom, né? Só quem é consultor, que já ouviu uma palestra de um fono falando sobre a importância de amamentação, entende hoje essa relação na hora de realizar os seus atendimentos. E até tem um olhar voltado, por exemplo, para as questões de disfunção oral, né? Consegue até identificar quando é realmente que esse bebê vai precisar de um olhar de um profissional especializado. Mas muita gente não sabe, tá? Muita gente que não sabe nem o que o fonoaudiólogo faz, né, para começar. Então, se você, por exemplo, tá me assistindo aqui e você não é fono, a gente, né, o profissional da fonoaudiologia, ele não trabalha só com fala, ele não trabalha só com voz, ele não trabalha só com audiologia, com a parte, né, de escutar. Ele trabalha também com as questões de deglutição, de engolir, né, com todo o processo de toda a função que envolve boca, que envolve os órgãos, né, fonoarticulatórios que a gente fala, língua, bochecha, com toda essa região de pescoço, né, com toda essa musculatura, laringe. Então, o fono, ele trabalha com tudo isso, certo? E a gente aprende muita coisa a esse respeito que auxilia demais no processo, né, na abordagem relacionada à amamentação. E aí eu preciso esclarecer isso, porque muita gente não tem essa noção ainda. Então imagina o déficit, né? Muita gente não sabe o que é que o fono faz, muitos consultores nem sabem que o fono atua com essa parte, certo? E aí a gente precisa falar do diferencial do fono do TT, da importância que é ter um fono do TT para as famílias. E eu vou chegar lá porque eu tenho visto, gente, muitos casos aí de muitas famílias realmente que têm sofrido com essas questões, que não tem um olhar especializado, específico e às vezes até tem um acompanhamento relacionado à amamentação, mas a pessoa que acompanha ali, ó, deixa passar muita coisa e podia ter feito um encaminhamento adequado, né? E isso não acontece só com a fono não, viu, gente? A gente tem multiprofissões aí que trabalham com amamentação e que se tiver um profissional com um olhar ampliado, com um olhar, né, a nível, assim, de multiprofissionalidade, de interdisciplinaridade, ele vai saber o momento certo de encaminhar, né? O momento certo de encaminhar para o osteopata, o momento certo de encaminhar para a fisioterapia, né, para o nutricionista. Então, a gente precisa saber trabalhar em conjunto, tá bom? Então, é isso. O fono do TT, ele pode ser consultor, mas nem o consultor, ele só pode ser fono do TT se ele for fonoaudiólogo e se ele se debruçar sobre esses assuntos, certo? Dito isso, segundo ponto que eu preciso falar é que o fono, gente, ele é especialista nas funções orais, né? A gente lá na faculdade, a gente tem uma matéria que é de motricidade orofacial, ok? Ok. Então, a gente aprende, né, quais são os músculos da face, quais são as funções que eles desempenham, como habilitar e como reabilitar essas funções. E a gente aprende lá do bebezinho até o idoso. Então, a gente sabe exatamente como é que essas estruturas interligadas, né, porque são muitas estruturas interligadas, como é que elas funcionam. E a partir disso, a gente pode tecer um olhar direcionado para os processos de amamentação, né? Quando eu falo aí de uma criança que amamenta bem, né? Nossa última aula do TT foi sobre isso, né? Sobre a relação entre amamentação e desenvolvimento alimentar dessa criança. Eu penso a amamentação para o desenvolvimento da criança. A gente aprende isso dentro da fonoaudiologia, porque se a criança tiver um bom desenvolvimento crâniofacial, ela vai ter as bases para um bom desenvolvimento de fala, né? E aí, quando a gente conversa com as outras profissões, a gente também entende o quanto que a boca, ela traz aí, nesse bebezinho, né, representações para um corpo completo, né? E quanto ela traz representações de linguagem, quanto que a amamentação vai contribuir para os aspectos psíquicos, emocionais, tanto da mãe quanto do bebê. Então, existe aí uma série de coisas que a amamentação, né, permeia. Eu sempre digo assim que a amamentação é um saber transversal, então ela perpassa todas as profissões, né? Ela não é um saber só da fono, ela também não é um saber só do consultor de amamentação, tá? Ela precisa realmente desse olhar para que a gente consiga promover o melhor cuidado para essas famílias, né? Para esse bebê e para essa mãe. Se você, por exemplo, é fonoaudiólogo e deseja trabalhar com a amamentação, eu sempre digo o seguinte, você não vai trabalhar só com bebê, né? Porque tem muita gente que vem assim naquela coisa, eu amo trabalhar com bebezinho, eu vou ali começar a trabalhar com a amamentação, vou me debruçar, isso é ótimo. É muito bom a gente gostar de bebê, né? A gente começa assim, tem gente que gosta de idoso e começa a estudar as questões do idoso, aí vai pra afasia, aí daqui a pouco descobre a disfagia,
E, enfim, trabalha com uma área específica. Mas se você quer trabalhar com amamentação, eu preciso dizer para você que você não vai trabalhar só com o bebê. Porque se você enxerga só um bebê, você não entendeu ainda o que é amamentação. Né? A amamentação é realmente essa relação da dupla. É uma dupla. E quando eu falo de uma dupla, eu falo de duas pessoas em que em algum momento a gente precisa ver como uma coisa só. Certo? Porque um é totalmente dependente do outro nesse processo. Tá bom? Então, a gente vai precisar lidar com o bebê e também lidar com adultos, com a família, com a estrutura familiar, com a mãe, né? Com tantas coisas que envolvem a amamentação, tá? Mas aí, voltando, né? Recapitulando o que eu tava dizendo, o fono, ele é especialista nas disfunções orais, ou nas funções orais, né? Nas funções eu vou chegar lá, mas nas funções orais, certo? Então, a gente é capacitado para habilitar, para reabilitar, a gente é capacitado pelas questões de motricidade orofacial, certo? E a gente também tem um conhecimento, né, que vem prévio da faculdade de disfagia, né? A gente aprende o que é disfagia, a gente aprende o que é deglutição, como é que essa dança acontece, por mais que você não se especialize nessa área, mas minimamente você já ouviu falar sobre disfagia, né? Você já ouviu falar sobre fases da deglutição, e você sabe que existem as fases e que elas acontecem desde o bebezinho, tá? E aí é que a gente começa a ter um olhar mais específico, mais direcionado. É um olhar que só vai ter o fonoaudiólogo, né? O profissional que estudar essas questões, que se debruça sobre isso é o fonoaudiólogo. É aí que começa a entrar o que eu chamo de fono do TT, tá? Porque aí a gente vai enxergar o TT como uma potencialidade, tanto para os aspectos de fala da criança, quanto para os aspectos neuropsicomotores da criança, de desenvolvimento neuropsicomotor da criança, quanto dos aspectos também de deglutição dessa criança, os aspectos alimentares. Então, imagina, são muitas coisas aí que envolvem o amamentar, certo? Então, eu preciso bater nessa tecla. É o fono, sabe, que reabilita essas funções. Não tem um outro profissional, né? Ah, o que são funções orais, Carol? Né? Se me perguntar, você fala tanto de funções orais, mas o que é função oral? Todas as funções desempenhadas pelos órgãos fonoarticulatórios, né? O que a gente faz com a nossa boca? A gente respira com a nossa boca? Em algum momento a gente respira com a nossa boca. Então a gente também trabalha aspectos respiratórios, certo? A gente come com a nossa boca, isso é função oral também. Mastigação, tá? Deglutição, que é o processo de engolir, certo? A própria sucção no bebê, né? Porque a gente faz a sucção depois de adulto, mas isso já é uma função desenvolvida, né? Mas é uma habilidade um pouco mais refinada, digamos assim. E no bebê isso ainda é reflexo, né? Isso, inclusive, é um parâmetro de sobrevivência desses bebês, né? Ele precisa ter uma sucção para ele conseguir se alimentar por via oral, deglutir bem e conseguir se alimentar realmente quando ele é pequenininho. Então é um reflexo, um dos reflexos de sobrevivência que essa criança tem, tá? E quando eu falo sobre funções orais, eu falo sobre isso, sobre todas as funções, né, desempenhadas pela boca, tá? E assim, a gente precisa, por exemplo, para comer um alimento. Vamos pensar na amamentação, tá? Não é nem para comer um alimento, vamos pensar na amamentação especificamente. O que é que o bebezinho precisa fazer para se amamentar, para se alimentar a partir do seio da mãe? Ele precisa abrir a boca bem, ele precisa fazer uma pega correta, ele precisa estar com os órgãos bem posicionados, né? Porque se esse lábio não estiver na posição correta, se essa língua não estiver na posição correta, esse bebê corre um grande risco de não extrair o leite bem do peito da mãe. E isso, se ele não extrair a quantidade de leite necessária, ele nem vai ganhar peso e também a mama da mãe não vai esvaziar, né? E aí a gente tem um problema. Se esse bebê não suga direitinho, ele não faz os movimentos de mandíbula que ele precisa para desenvolver bem esses órgãos fonoarticulatórios que eu falei, então não desenvolve bem essa musculatura, certo? E nem desenvolve bem esses ossos da face. Esse movimento todo ajuda a esse crânio se formar nessa criança. Quando eu falo sobre desenvolvimento crâniofacial, é sobre essa dança realmente que a sucção ela promove, a sucção correta, tá? Mas se a gente fala de padrão de sucção incorreto, se a gente fala, por exemplo, de um bebê que chupa chupeta, né, há muito tempo, que isso se torna hábito, que ele mama na mamadeira, é um outro padrão de sucção que vai interferir, certo? E aí, o que ele precisa? Ele precisa desse posicionamento de boca, de língua, certo? Desse movimento de mandíbula. Então, tudo isso, todos esses movimentos são as funções ali que o bebê exerce no seio da mãe. Então, ele precisa pegar, ele precisa sugar, ele precisa engolir,
da maneira correta. Então, existe uma maneira correta, existe um ajuste desses órgãos para que isso se dê da melhor maneira, né? E aí, em algum momento, pode acontecer um desajuste, porque cada bebê é um bebê, cada mãe é uma mãe, cada mama é uma mama, né? Em algum momento, essa mãe pode produzir muito leite, isso interferir, de repente, na amamentação. Então, esse bebê pode engasgar nas primeiras mamadas. E aí existem, né, técnicas e maneiras para fazer esse fluxo de leite reduzir. Mas esse olhar do fonoaudiólogo, ele é bem específico, certo? E eu não estou dizendo aí que os consultores de amamentação, por exemplo, não veem isso. Pelo contrário, eles estudam demais isso. Inclusive, se é um fonoaudiólogo desavisado que não estuda a parte de amamentação, muita técnica que o consultor sabe, às vezes ele não vai saber. Então, por isso que é importante, que eu sempre falo da importância do fono que deseja trabalhar com a amamentação se debruçar sobre esse tema. Mas você entende, a partir dessas coisas que eu estou falando, você entende quanto que esse olhar fonoaudiológico ele é mais específico, né? Ele é mais direcionado. Quando eu falo sobre essas questões com vocês aqui, que são fonoaudiólogos, eu tenho certeza que você está entendendo a minha linguagem, né? Afinal de contas, você passou 4 ou 5 anos estudando isso na faculdade, né? Então, muita gente, assim, que não conhece, que nunca ouviu falar, não sabe nem... Parece até que eu tô falando inglês. Órgão fonoarticulatório, fonoaudiologia, né? Todo nome grande. Mas, assim, a gente precisa entender que existe realmente um saber que é específico, tá bom? E aí eu preciso dizer, gente, que o fono do TT, ele vai ver muito mais do que pega correta, tá? E assim... Não é só o fono do TT, tá? Se é um consultor de amamentação, que ele é um bom consultor, ele realmente não vai ver só o pega correta. E eu conheço muitos bons consultores que não são fonoaudiólogos, tá? Mas aí eu preciso dizer, o fono do TT, ele não vê só a pega correta, principalmente fono do TT. Ele precisa ver todas as funções, ele precisa entender as funções funcionantes. Ele precisa entender realmente se está funcionando, né? Se tudo ali tá casando direitinho, se esse bebê tá conseguindo pegar bem, ok, mas não é só pega. E se ele não estiver conseguindo sugar, às vezes o bebê tá com a pega linda, e tá fazendo compensações orais, compensações corporais muito fortes que podem aí resultar no desmame, tá? Simplesmente, né? Num trauma mamilar e num desmame. E a gente precisa saber como é que essa sucção se comporta no seio, o que é que esse bebê precisa fazer em seio materno, né? A gente precisa olhar, bater o olho, saber avaliar o todo, né? Saber avaliar a força de língua desse bebê, saber avaliar padrão de sucção desse bebê, tá? Então não existe formulinha, né? Essas coisas que se vende por aí, formulinha é de... Ah, é assim, para avaliar a sucção é assim, coloca um dedo na boca do bebê. Para avaliar não sei o que é assim, coloca o bebê no peito da mãe nessa posição. Não é só isso não, né? Cada bebê tem a sua singularidade, a gente precisa entender o que é a função, especificamente. Então, o fono do TT, ele vê muito mais do que pega correta. Para fazer uma boa sucção, gente, o que é que a gente precisa? O bebê precisa abrir a boca, o bebê precisa canolar a língua, o bebê precisa ter boa pressão intraoral, né? E aí ele precisa fazer movimento de mandíbula antero-posterior. Isso aí é um padrão de sucção que a gente espera. E a gente aprende como avaliar isso quando a gente estuda sobre isso, certo? E aí, mais uma vez, eu quero pontuar. Não estou dizendo que os consultores aí não vão ver outras coisas, né? Essas questões também. Mas são muito poucos que vão observar essa função de verdade, né? E são muito poucos também que vão ter uma formação que direcione esse olhar. O que a gente tem aí constituído hoje? O que eu tenho visto, né? Hoje a gente tem um boom de muita gente famosa aí e a gente acaba vendo muita coisa, né? Muita mãe novinha aparecendo, né? Mãe de primeira viagem, e aí muita mãe tem acompanhamento, mas acaba que algumas dessas mães acabam sofrendo porque às vezes não segue o combinado da consultoria, né? E por outras vezes por falta de informação. Então, eu vejo muito isso, que falta informação de qualidade sobre função oral. E muita mãe, não é só nessas aí, né? Em muitas mães que acabam chegando para mim, por exemplo, eu passei por uma consultoria, ou então eu passei por uma orientação de amamentação e tal, mas não foi me dito isso. Isso era muito importante, né? E aí,
eu preciso dizer também, gente, que o fono do TT, ele vai identificar quando tem alguma coisa errada, que são as disfunções orais, né? Por exemplo, a disfunção oral tem gente que não sabe nem o que é, né? Tem médico que não sabe o que é, nunca nem ouviu falar em disfunção oral. Por quê? Isso é o fono que estuda, né? Então, vai ter consultor também que não sabe, nunca nem ouviu falar disfunção oral. O que é que isso significa? Talvez se ele vai estudar algum curso de amamentação que aborde isso, ok. Mas, às vezes, não aborda. E aí? Né? Umas capacitações de aleitamento materno que às vezes não falam sobre isso. Né? E aí não é culpa deles também, porque é um saber que é da fonoaudiologia, é nosso, e a gente precisa falar sobre isso, entendeu? Mas aí eu preciso dizer que é o fono que vai reabilitar e que acaba muitas vezes identificando. Então, quando um bebê chega para mim, muitas vezes a mãe chega assim, ó, eu vim porque eu li não sei aonde, né? Que eu li não sei aonde que o fono pode ajudar, então eu vim atrás de você. Mas ela não sabe o que o bebê tem. Ela não faz nem ideia. Quando a gente vai ver, às vezes é um frênulo curto, um frênulo que já passou por uma frenotomia, mas que vai precisar de abordagem de novo. Ou quando a gente vai avaliar um bebê que tem uma disfunção e quando a gente colhe o histórico, a gente até descobre por quê, né? Então, às vezes a gente tem um bebezinho ali que saiu da maternidade, que usou o som da hora, a gente não sabe nem por quê. Tem isso, gente. O bebê acabou de nascer, não sei o que aconteceu, passou uma sonda no bebê. Por quê? Né? Ninguém sabe por quê. Mas enfim, aí passa uma sonda orogástrica. Pronto, já é motivo suficiente para essa criança desencadear uma disfunção oral. Uma reatividade oral, e na hora que a mãe vai colocar o mamilo, essa criança não quer pegar. E aí ela não quer pegar, ela não quer a mamadeira. E é muito difícil de alimentar essa criança. Então, aí é que entra o fono para poder orientar, para poder fazer o trabalho, para que essa criança retome essa amamentação de maneira prazerosa, que essa mãe, que essa dupla finalmente, né, consiga ter um caminho, um processo de sucesso na amamentação. Então, assim, ainda existem profissionais despreparados, né, e que mesmo conhecendo sobre a amamentação profundamente, assim, aprofundadamente, desconhecem o trabalho do fonoaudiólogo. E aí a gente precisa conversar sobre isso, certo? E aí por isso que eu falei, vocês estão vendo, né, a saga de muitos famosos aí falando sobre as dificuldades de amamentação, e eu vi, né, uma dessas aí falando sobre uma experiência ruim que ela teve com a fono. Gente, a gente não tá aqui para isso, né? A gente tá aqui para apoiar, para incentivar, para fazer a diferença, para falar assim, oi, tô aqui, eu sou um profissional que pode te ajudar e não que vai te atrapalhar. Por isso que precisa de conhecimento específico na área. E aí, a gente precisa estar atento também para as questões de equiloglossia, né, gente? De freio oral curto, frênulo encurtado, gente. Por que isso que eu falo assim, fono, por favor, se você não tem domínio dessa parte, encaminha, pede ajuda para os amigos profissionais, né? Para você saber melhor como fazer, faz um curso que te direcione. Por quê? Porque avaliar, né, frênulo oral, fazer teste da linguinha, não é só olhar o frênulo do bebê. Pelo amor de Deus, não é só olhar, né? Não é só levantar a língua e olhar, dar uma olhadinha, né? Dar uma olhadinha não é avaliar a função, né? Dar uma olhadinha não é. E com essa história de dar uma olhadinha, é que queriam acabar com o teste da linguinha, porque diziam, né, que o teste da linguinha, que já fazia parte da avaliação do bebê. E não é assim, né? Porque existe um olhar que é específico, porque existe realmente as funções a serem avaliadas e porque existe um profissional que foi capacitado para fazer isso. Então, logo, é o fonoaudiólogo esse profissional. E assim, quando a gente trabalha com profissionais parceiros também, né, que entendem o nosso trabalho, que a gente consegue aí dividir, compartilhar, fazer esse matriciamento desses profissionais. O que é o matriciamento? É quando você consegue dialogar com os outros profissionais sobre aquilo que você faz e eles sabem falar do que você faz por você. Então, assim, eu tenho amigos que sabem exatamente o que eu faço, né? Eu tenho amigos nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas que sabem o que eu faço e que sabem falar do que eu faço. Né? Por quê? Porque a gente conversa muito, a gente debate muito, a gente sabe realmente ter essa interdisciplinaridade, essa troca, e isso é muito favorável, só sai ganhando o paciente, né? Então, assim, é importante a gente ter esses profissionais perto que saibam falar sobre isso, né? E que a gente possa falar cada vez mais desse trabalho para que isso seja divulgado. Então, acaba que alguns pacientes chegam para mim por indicação de um profissional que, assim, ele não é capacitado para avaliar frênulo, mas ele sabe, já viu eu falando, fazendo, desconfia dos achados e fala assim, ó, eu acho melhor ser avaliado com fono, vai lá.
vai lá, leva no fono que o fono vai dar uma olhada, vai te ajudar nisso aí. E pronto, né? A anquiloglossia, a gente tem aí os casos de freno lingual curto aparecendo com uma clínica diversa, né? São bebês que às vezes são muito celorreicos, bebês que têm muita, né, estase de saliva, saliva parada na boca. São bebês aí que apresentam podem apresentar traumas mamilares, né? As mães podem apresentar trauma mamilar, o bebê pode ganhar peso ou perder peso. Depende, às vezes é só um bebê que não consegue proturir a língua, mas ele tá conseguindo dar conta da amamentação, compensando isso corporalmente. Então, precisa de um profissional que avalie e consiga reabilitar, que consiga encaminhar para um outro profissional especializado que ajude, que a gente consiga andar junto para fazer essa criança se desenvolver da melhor maneira possível, certo? E aí, gente, quero dizer que o trabalho do fono, ele realmente precisa ser reconhecido, né? Que a gente não estuda pouco, mas a gente precisa falar do que a gente faz, né? Às vezes eu vejo que as mães aí, tem muita mãe que quer dar o melhor para o seu filho, né? As mães, elas querem isso, elas querem, às vezes tem tanto desejo de amamentar, mas tem tanta pouca informação e às vezes não tem informação de qualidade relacionada à amamentação, e aí contrata uma consultoria de amamentação, por exemplo, mas que se de repente esse bebê apresenta uma disfunção oral, se de repente esse bebê apresenta alguma questão oral, que aí a consultora tenta colocar o bebê de cabeça para baixo e não dá conta, muito poucos são aqueles que realmente fazem encaminhamento para fono, né? E às vezes não faz nem ideia de que fono trabalha com essa área. Como eu disse, gente, muitos profissionais não fazem nem ideia que existe essa questão de disfunção oral. Então, às vezes às vezes não, a maioria das mães, gente, não tem às vezes, condição de contratar um consultor, né? E aí só tem o acompanhamento do pediatra, e às vezes o pediatra não sabe nem o que é o fono que faz o teste da linguinha, às vezes não tem conhecimento aprofundado acerca desse tema, às vezes não é amigo da amamentação, no sentido assim de promover, de dar orientações realmente respaldadas na literatura. Por que eu falo isso? Porque, claro que o pediatra ele vai estudar essa parte toda de amamentação, mas, para ser específico, precisa continuar esse estudo, porque muita coisa muda e aí acaba dando informações que são um pouco ultrapassadas e precisa de renovação. Então, aí essa mãe vai para casa com todas essas informações na mente, com todas essas coisas. Aí a mãe começa a apresentar mastite, aí diz que o bebê não pode amamentar porque a mãe está com mastite, pelo amor de Deus. Né? Essa mãe precisa de manejo adequado, essa mãe precisa de um consultor, essa mãe precisa, de repente, de um fonoaudiólogo parceiro, né? Então, realmente essa família precisa de acompanhamento e a gente precisa promover tanto a questão da amamentação quanto a questão do trabalho fonoaudiológico de amamentação, né? Então, quando eu pensei, né, em vir aqui falar sobre fonoaudiologia na amamentação, sobre o trabalho fonoaudiológico na amamentação, é justamente para criar na mente das pessoas, né, e dos fonoaudiólogos, amigos, parceiros, de que é nossa responsabilidade falar sobre isso. É nossa responsabilidade divulgar essas questões, porque, gente, isso é uma responsabilidade com a saúde de uma dupla, né, de várias duplas que existem por aí. Porque não é só um bebê que tem uma comorbidade que vai apresentar dificuldade de amamentação, né? Dificuldade de amamentação tá para todo mundo, independente de classe social, né, independente de questões financeiras, independente se nasce no Brasil, se nasce na Rússia, dificuldade de amamentação tá para todo mundo, né? Aquela questão, a amamentação ela é um processo fisiológico, mas ela não é instintiva, né? É um processo de aprendizado que precisa de orientação, de acompanhamento para que esse processo seja mais fácil, né, para as mães, para que seja menos sofrido e para que não seja doloroso. A gente às vezes fala, né, e eu bato nessa tecla de dizer assim, a amamentação não é dolorosa, a amamentação não é... Por quê? A amamentação não foi feita para ser um processo de dor, né? As mães precisam colocar isso na mente. Se tá doendo, precisa de ajuda, precisa de manejo, eu preciso de alguém do meu lado me apoiando, às vezes emocionalmente, né? Eu preciso de alguém do meu lado, eu não preciso carregar essa barra sozinha, eu não preciso, né, carregar o mundo sozinha, eu não preciso continuar ofertando o meu TT se isso tá me acabando, né? Se isso tá acabando com a minha saúde, eu não tô aguentando mais. E aí muitas mulheres acabam se culpabilizando e sendo um processo horroroso o puerpério. E não é justamente para isso que eu trabalho, para que favoreça o puerpério dessas mulheres, para que isso seja um processo prazeroso para a dupla. E assim, né, a dificuldade de amamentação ela vai aparecer. Eu nunca digo que não vai ser difícil, né? Eu nunca digo assim que não vai ter dificuldade. Algumas duplas vão apresentar mais dificuldades do que outras,
Porém, se você tem um acompanhamento adequado, né? Se a mulher tem um acompanhamento adequado, isso se torna muito mais fácil, né? Isso se torna, quando as dificuldades aparecem, às vezes a mulher já sabe como agir ou pede auxílio, né? Solicitação para quem acompanha, e isso se torna muito mais tranquilo, né? E aí, quando eu falo sobre que não deve ser doloroso, é porque se tá doendo, alguma coisa tá de errada e precisa de ajuste, tá? Então, é para criar essa noção de que realmente precisa de ajuste. Eu sei demais que nenhuma mulher nasce aí com um bebezinho sugando seu peito, né? É uma coisa totalmente nova, pode ser incômodo em algum momento, né? Pode se tornar incômodo, mas precisa de acompanhamento. Se tá doendo, se é alguma coisa insuportável, é porque realmente tem alguma coisa errada que precisa muito de ajuste. Às vezes não é culpa da mulher, às vezes é um problema do bebê. É um ajuste que precisa ser feito no bebê. O bebê está apresentando, por exemplo, uma disfunção. E cada dia mais eu tenho visto bebês com disfunções, né? Ah, meu bebezinho, ele não abre direito a boca para realizar a pega. Isso é disfunção oral, gente, né? Não é porque o bebê tem uma boca pequenininha, não. É porque alguma coisa está acontecendo aí que esse bebê não está realizando o encaixe direitinho no seu peito. Então, a gente precisa avaliar, estimular essa abertura oral do bebê para que ele consiga, né? E aí precisa fazer a avaliação fonoaudiológica para realmente diagnosticar. Não é só, uma dificuldadezinha, né? Eu não consegui amamentar porque a língua do meu bebê era presinha. E aí o médico falou para eu esperar para ver se isso não ia aumentar, para ver se o freno não ia esticar, né? Alongar. E, gente, não existe esse negócio de freio não alongar, né? A gente precisa, pelo amor de Deus, lutar contra esses mitos relacionados à amamentação que só fazem as mulheres sofrerem, só fazem as duplas sofrerem, né? Mulheres que não dormem, mulheres que sofrem para continuar ofertando peito porque querem amamentar, mas não sabem como fazer, e aí tem orientação errada, não tem informação de qualidade. E a gente é responsável por isso, em certa parte, né? Porque se a gente não fala, se a gente não se coloca à disposição, a gente está se omitindo frente a uma potencialidade. A gente poderia ajudar tantas mães. E, eu tô falando isso aqui por experiência própria. Eu tô aqui fazendo live agora e já tive várias experiências, né, de lives aqui de mães vindo assistir as lives e falando que uma coisa que eu falei fez a diferença total na vida dela e que conseguiram amamentar. Posso jogar os prints aqui pra vocês. Se fosse aqui, se eu conseguisse dar foto e jogar o print aqui, eu podia jogar. Das mães que eu tenho aqui, que assim, não fiz consultoria com a mãe, não. Eu só dei informação. E isso faz a diferença, né? Então, eu queria deixar aqui meu convite para você, fono, né? Se você trabalha com amamentação, se você gosta dessa área de amamentação, fala sobre isso. Não deixe de falar sobre isso, né? Espalha aí realmente essa semente de que o fono tem muito a contribuir para a amamentação e que a gente pode ajudar muitas famílias e que a gente pode ajudar também os outros profissionais a atuar nesse cenário, né? Ninguém aqui está querendo fazer competição com ninguém, não é isso. A gente quer trabalhar em conjunto, a gente quer ser potencialidade nesse trabalho, né? Então, é um trabalho em conjunto, né? Mãe, consultora, fono, são os outros profissionais, às vezes é a fono que é a consultora, né? E a mãe também precisa aplicar o que é combinado. Não vou botar também toda a culpa desse processo, porque eu sei, né, que cada processo é um processo. Tem as questões do bebê, tem as questões da família, né? Às vezes uma mãe que não tem uma rede de apoio. Mas o que cabe a nós, a gente precisa se responsabilizar, né? E aí, assim, quando você vê uma família com dificuldades na amamentação, ela sendo aí acompanhada por um consultor, gente, das duas, uma, né? Eu separei aqui. Ou a família não tá cumprindo aí com os acordos que foram acertados na consultoria, ou o consultor não preparou a família para determinadas situações. E muitas vezes eu tenho pegado isso, né? A família, nossa, mas eu não sabia disso. Mas às vezes se preparou para o enxoval, se preparou para os primeiros cuidados, mas não se preparou direito para a amamentação. Não sabia que existia baby blues, não sabia que se ofertasse chupeta comprometeria as questões de amamentação e que essa mãe poderia fazer uma mastite. Não sabia. Simplesmente ela teve uma consultoria ali, mas achou que seria suficiente porque também não deu tempo dessa informação chegar a ela. Então estamos aqui para fazer a diferença, tá certo? E
Eu quero também, para encerrar aqui esse nosso momento, eu quero dizer que reabilitar, né, as funções orais, habilitar funções orais, isso vai evitar o desmame, evita a mastite, evita as dores durante o puerpério. Então, imagina a potencialidade do nosso trabalho, né? Às vezes é muito maior do que a gente imagina. Às vezes, uma coisa que parece simples aos nossos olhos, para uma mãe, pode fazer toda a diferença no seu processo de amamentação e no sucesso da amamentação para aquele bebê. Tá? Então, assim, a gente precisa realmente ter responsabilidade com as famílias que a gente acompanha, né? Para que esse bebê realmente possa se desenvolver saudável, receber o leite materno, que é direito dele, certo? Se essa mãe tá disposta a amamentar, cola com essa mãe, né? E fornece informação de qualidade para ela, tá bom? Um abraço para vocês, gente. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigada, viu? A gente se vê na quarta-feira, tá bom? Um beijo grande e a gente vai continuar conversando aqui no direct, tá certo? Essa live vai ficar salva, se você quiser assistir, só olhar lá no IGTV, tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa noite e ótimo feriadão pra gente. Tchau, tchau.